Nascida sem os braços e sem poder andar, com um prognóstico de apenas 5 minutos de vida. Hoje, aos 27 anos de idade, se tornou psicóloga, palestrante e ministra do Evangelho, além de escritora. Eu quero que vocês recebam com grande alegria Soliana Coelho. Graça e paz, queridos, amém? Um bom dia a todos. Meu nome é Soliana Coelho, eu sou da Igreja Batista Aeroporto, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, e é motivo de muita alegria e gratidão a Deus estar com os irmãos nesse dia tão especial que Ele preparou para nós. Grata pelo convite, pela confiança e pelo carinho de toda a igreja para conosco. Eu vou me descrever para que os nossos irmãos cegos possam me conhecer melhor também. Eu tenho 1,3 m de altura, estou usando a minha cadeira de rodas motorizada, não tenho os braços e estou vestindo uma camisa branca e uma calça vinho. Fim da descrição. Queridos, eu estarei compartilhando com os irmãos o meu testemunho, um pouco do muito que Deus tem feito em mim ao longo desses últimos anos, e também uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E nós vamos aprender nessa manhã que a inclusão é uma missão nascida no coração de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel 9, nós vamos ler somente o versículo 7. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por essa manhã especial na tua presença, por esse culto que temos prestado ao Senhor. E agora nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra que foi lida, ó Pai. Que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito através de mim, ó Deus. Que a minha mente, a minha voz, todo o meu ser sejam instrumentos do Senhor neste momento, para que a tua igreja entenda e receba a sua mensagem nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu nasci sem os braços e com uma deficiência nas minhas pernas que não me permite caminhar. E a minha deficiência não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe, mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, os médicos falaram para a minha família que eu não iria sobreviver. Eles foram categóricos ao afirmarem que eu não passaria de 5 minutos de vida. Então, se você pode me conhecer hoje, saiba que você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar vivo. Mas, contrariando todos os prognósticos, hoje eu já estou com 27 anos de idade e, apesar das minhas limitações físicas, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu escrevo com o pé, eu faço todas as minhas atividades com os pés. Eu escrevo, eu digito no celular, no computador, eu pratico natação, eu sou formada no inglês e no espanhol. Dou palestras desde 2010, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia,
em terapia cognitivo-comportamental e em dependência química. E também sou seminarista do Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, lá na minha cidade, em Itaperuna. E tudo que eu falei até aqui não foi para te mostrar que eu sou alguém ou que eu consigo fazer muitas coisas, mas é para que você saia daqui nesta manhã convicto de que acima de tudo, acima de qualquer dificuldade, acima de todas as circunstâncias, o nosso Deus é soberano e o nosso Deus pode todas as coisas. Amém, querido? E além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Então eu precisei passar por uma cirurgia muito complexa em 2009, que teve uma duração de 10 horas. Eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui imediatamente para a UTI, onde eu passei 4 dias entre a vida e a morte. Onde, mais uma vez, eu fui desenganada pela medicina. Mas na Bíblia nós vemos que todas as vezes que Jesus passou por um lugar, todas as vezes que Jesus conheceu alguém ou entrou em uma família, em uma casa, em todas essas vezes na Bíblia, nós vemos que as circunstâncias tiveram que mudar e elas mudaram, porque Ele é um Deus de transformação. E não foi diferente comigo. Jesus entrou com providência no meu quadro clínico. Eu comecei a melhorar surpreendentemente. Com 1 semana de operada, eu recebi alta. E com 1 mês depois da cirurgia, eu já tinha voltado a todas as minhas atividades de antes. Então, mais uma vez, Deus usou a minha história para mostrar que a última palavra sempre vem dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Então eu cresci ouvindo dos meus pais: Soliana, Deus não erra. O Criador dos céus e da terra não pode cometer erros. E se Deus não erra, significa que a sua vida não é uma exceção dele. A sua deficiência não pode ser o único erro de um Deus que não erra. E se a sua vida não é um erro, logo a sua vida faz parte de um propósito. E eu cresci crendo que Deus tinha um propósito para mim. Mas eu não entendia que propósito seria esse. Antes da cirurgia, eu não contava meu testemunho, eu não ministrava a palavra, eu não fazia ideia de como Deus poderia me usar para alcançar a vida das outras pessoas, sendo como sou. Mas depois de operar, eu orei e eu falei: Deus, se o Senhor não me levou no ato da cirurgia, é porque de fato o Senhor tem algo a mais para mim aqui na terra. E eu comecei a orar especificamente para que Deus revelasse o seu propósito. E 1 ano depois da cirurgia, eu recebi um convite para compartilhar o meu testemunho pela primeira vez. E ali naquele momento, Deus ministrou meu coração de uma forma muito clara, que esse era o ministério que Ele tinha para mim. E desde então, lá de 2010, eu não tenho feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado de Deus. E meus irmãos, vale a pena dizer sim para tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu sou prova disso. Hoje nós estamos juntos porque um dia eu disse sim para o Senhor. Eu disse sim a Ele como meu Salvador e eu disse sim: eis-me aqui, envia-me a mim. E desde que eu disse sim para Deus, Ele tem conduzido a minha história. Ele tem me levado a muitos lugares e experiências. E não foi diferente na minha profissão. Eu digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim. E Deus já me dizia que a minha profissão também faria parte da minha missão. Então eu prestei o vestibular para psicologia e eu passei na primeira prova, na primeira tentativa. Fui no meu primeiro dia de aula com muitos temores, muitas inseguranças, como seria estar na faculdade. Mas acima disso eu fui com uma promessa. Uma promessa que Deus fez lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando Deus diz: não fui eu que te ordenei? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você for.
Naquele dia, eu entendi que eu estava indo para a faculdade e Deus estava indo para a faculdade comigo. E Ele foi. E Ele permaneceu comigo durante os 5 anos ali estudando. Eu nunca usei a minha deficiência como desculpa para nada, para não fazer algo ali na faculdade, porque eu sempre entendi que o mesmo Deus que tinha me colocado ali iria me capacitar e me sustentar em todo o tempo. E assim Ele fez. E no final daqueles 5 anos, eu realizei meu sonho de me formar em psicologia. E eu lembro que quando eu me formei, Deus falou: Soliana, você não está se formando para ter um título. Você não está se formando para chegar numa igreja, numa palestra, numa ministração e dizer: prazer, eu sou psicóloga. Você está se formando para me servir e servir ao próximo também através da sua profissão. Dito isso, 3 meses depois de formada, Deus abriu as portas para mim e eu fui inserida no mercado de trabalho. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha turma, então, a atuar, de fato, na área da psicologia clínica. E tenho trabalhado na área desde então. E desde o primeiro contato com os pacientes, Deus me confirmou o porquê tinha que ser a psicologia. E Ele tem me dado essa confirmação todos os dias ao longo dos atendimentos. Da pandemia para cá, comecei a atender também de forma online. Foi uma ferramenta que Deus tem usado para alcançar ainda mais pessoas, independente do local geográfico. Em 2020, mesmo um ano tão difícil, de pandemia, de portas fechadas, Deus me permitiu realizar mais um sonho, que era o sonho de ter a minha biografia publicada em um livro. Então, nesse ano tão conturbado para o mundo, onde o mundo parou, Deus, Ele fez nascer o livro chamado Muito Além de 5 Minutos. A essa altura, os irmãos já entendem o porquê do título. Muito Além de 5 Minutos faz menção ao diagnóstico de que eu não passaria de 5 minutos de vida. E esse livro, eu conto como Deus me fez ir além e como Ele pode nos fazer ir além das nossas barreiras, das nossas dificuldades. Já estamos, pela graça de Deus, indo para a 3ª edição e tem sido mais uma ferramenta nas mãos do Senhor para alcançar as pessoas através da nossa história, através do nosso testemunho de vida. E, queridos, falando em inclusão, pensar em inclusão na prática e na vida da igreja, parece algo que há muito pouco tempo atrás era muito distante, muito fora da nossa realidade e que, graças a Deus, hoje tem se tornado uma verdade em nosso meio, uma verdade na nossa vida enquanto cristãos. Mas se formos parar para pensar a nível de estatística, o último censo do IBGE mostra que aproximadamente 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso totaliza aproximadamente 45 milhões de pessoas. E esse número tem crescido cada vez mais. Isso significa que nós não somos mais apenas casos que você vai ver na televisão ou em alguma rede social. Isso significa que nós somos 45 milhões. Isso significa que você vai nos encontrar nos parques, nas praças, na sua faculdade, no seu trabalho. E você vai nos encontrar também, graças a Deus, na igreja. E você vai nos encontrar ainda na própria Bíblia. A palavra de Deus, ela nos traz alguns relatos de pessoas que a sua época, a sua cultura, também tiveram que lidar com as suas deficiências e limitações. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história de um homem que nasceu, humanamente falando, perfeito, como a maioria de vocês aqui. Ele nasceu em considerado berço de ouro, porque ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Então ele vinha de uma linhagem real. E seu nome era Mefibosete. Ele tinha sua vida estruturada, crescia até então no conforto do palácio, com o seu futuro garantido. Filho de Jonatas, neto de Saul, é claro que os seus dias estavam certos. Ele ia crescer, provavelmente ia suceder a linhagem real. E muitas vezes nós temos a falsa ideia de que nós estamos no controle da nossa vida.
E muitas pessoas dizem, eu não tenho deficiência, eu não nasci com deficiência, ninguém na minha família tem deficiência. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso pensar em inclusão, porque inclusão não é a minha realidade. Mas na vida de Mefibosete, nós vemos que, apesar de tudo parecer transcorrer bem, quando ele completou 5 anos de idade aproximadamente, uma tragédia abateu e abalou a sua família. A Bíblia nos mostra que Saul e Jonatas foram mortos numa batalha sangrenta, onde Israel foi derrotado. E quando a notícia se espalhou, o medo tomou conta de quem tinha sobrevivido, porque todos eles também estavam sob uma ameaça. Então, a senhora responsável pela vida de Mefibosete, hoje nós chamaríamos de babá ou de cuidadora, ela pega Mefibosete e ela foge com ele numa tentativa de salvar a sua vida. Mas nessa fuga, a Bíblia diz que ela tropeça e ela deixa Mefibosete cair. E a partir daquele momento, Mefibosete tem, segundo as Escrituras, os seus pés destroçados. E ele passa a ser, como se dizia naquela época, um aleijado. E ali, ele tem a sua história mudada para sempre. A deficiência bate a porta. O diagnóstico bate a porta. E tudo que parecia certo vira uma grande incerteza. Mas a história de Mefibosete, a partir da sua deficiência, nos ensina muito sobre a inclusão, à luz da palavra de Deus. Porque nós vemos que a inclusão, ela é negligenciada pelos homens. A deficiência, queridos, ela se apresenta, se manifesta individualmente. Porque eu sou um indivíduo e eu tenho deficiência. Mas ela se apresenta também de forma social. Por quê? Porque a deficiência é vista de acordo com as características da sociedade, da época histórica e cultural do ambiente. Então, naquela época de Mefibosete, a deficiência, ela era vista como uma maldição, como a ira dos deuses. Ele era visto como um peso na sociedade. E, infelizmente, ainda hoje, essa realidade não está muito distante de nós. Porque ainda em 2024, existem culturas e religiões lá fora pregando que a deficiência ela é um castigo de Deus. Que a deficiência é uma punição por um erro cometido em algum momento da história. Então tem pessoas nesse momento lá fora acreditando que são culpadas por terem alguma limitação. Acreditando que Deus as rejeita. Mas, queridos, nós conhecemos a verdade que liberta. A verdade que Jesus veio proclamar lá em João 9, ao se encontrar com um cego de nascença e ao ser questionado quem tinha pecado para que ele fosse deficiente. Jesus disse para os seus discípulos, ninguém pecou. Isso não é fruto de pecado. Ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestassem através da sua vida. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade da inclusão. Essa é a verdade que nós conhecemos e que nós precisamos proclamar para as pessoas que ainda estão perdidas lá fora. Então, Mefibosete, a partir da sua deficiência, ele é levado a um lugar chamado Lodebar. E Lodebar significava local do esquecimento. Local onde as pessoas invisíveis e improváveis eram deixadas lá, à margem da sociedade. E Mefibosete então foi esquecido em Lodebar. E muitas vezes, queridos, nós ainda fazemos com que pessoas com deficiência permaneçam em Lodebar, permaneçam no lugar do esquecimento. Quando as igrejas elas não têm a visão da inclusão, seja com uma rampa, seja com libras, seja com tantos recursos que nós temos hoje, a igreja está fazendo com que o deficiente permaneça em Lodebar. E ao contrário, quando a igreja se preocupa e investe em inclusão, dá vez e voz à pessoa com deficiência, a igreja está resgatando essas pessoas do lugar do esquecimento e está dizendo a elas que existe um lugar à mesa do rei, que existe um lugar no banquete do rei, separado e esperado para elas.
Então, embora a inclusão seja negligenciada pelos homens, nós vemos na história de Mefibosete que a inclusão é uma missão valorizada pelo Senhor. Porque o mais lindo dessa história é que Mefibosete não termina os seus dias em Lodebar. Mefibosete não termina os seus dias no lugar do esquecimento. Porque um dia, Davi, o rei Davi, se lembrou de uma promessa feita a Jonatas, seu amigo, de que quem morresse primeiro, o outro cuidaria da sua família. E Davi então procura saber quem da família de Jonatas poderia ser ajudado. Ele toma conhecimento de Mefibosete. E ele chama Mefibosete à sua presença. E a Bíblia vai nos dizer que quando Mefibosete, ele recebe o convite de Davi, ele diz: o que um rei pode fazer comigo? Olha ali Samuel 9:8. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha o que o lugar do esquecimento pode fazer com uma pessoa. Ele era da linhagem real, berço de ouro. E agora, por ser deficiente, ele se via e se considerava como um cão morto. E muitas pessoas hoje ainda se veem como um cão morto, por serem diferentes das demais. Ainda se veem como inválidas, ou seja, alguém sem valor, pelo simples fato de terem uma limitação. Mas o termo pessoa com deficiência nos mostra que antes da deficiência existe uma pessoa. E Davi não olhou para Mefibosete como aleijado dos pés. Davi olhou para Mefibosete, como filho de seu amigo. E às vezes a gente pode pensar: mas ele só fez isso porque ele tinha uma obrigação a cumprir, porque ele tinha prometido. Mas nós vemos que Davi, ele não chega para Mefibosete e diz: Mefibosete, eu vou te dar uma ajuda todo mês, uma oferta aqui mensal, e você vê o que pode ser feito. Eu vou arrumar uma salinha para você em algum lugar, um quartinho, e você fica aqui escondidinho, mas pelo menos você está aqui sendo ajudado. Não. Quando o rei chama Mefibosete, ele chama e ele diz: você vai comer continuamente, todos os dias, à minha mesa. Queridos, há uma diferença entre integração e inclusão. Inclusão parece que está na moda. E as pessoas lá fora querem falar de inclusão, quando na verdade muitas vezes elas estão praticando a integração. Integração é quando eu digo: fica aqui, mas fica quietinho no seu canto. Não atrapalha muito o funcionamento. Quase como agradeço o favor que a gente está fazendo por você já estar aqui. Integração, enquanto igreja, é quando a gente diz: não, tudo bem, o deficiente pode participar, ele pode assistir o nosso culto. Inclusão é quando a igreja permite que esse deficiente, ele adore a Deus como você adora. Que esse deficiente sirva a Deus com os seus dons, assim como você serve com os dons que Ele te deu. Integração seria: Mefibosete, eu vou te dar uma ajuda. Inclusão é: Mefibosete, você vai comer à minha mesa. Lá fora, hoje em dia, existem leis, e graças a Deus pelas leis. Existem vagas específicas para cadeirante, para deficientes em geral, numa empresa, no mercado de trabalho. Essas vagas têm que ser preenchidas. Mas, infelizmente, muitas vezes, a sociedade cumpre porque precisa ser cumprido. Mas e nós, enquanto igreja? Nós vamos viver a inclusão porque existem leis, porque a sociedade está dizendo que tem que ser feito? Ou nós vamos viver a inclusão porque nós vamos entender que ela é uma missão nascida no coração de Deus? Antes de eu subir para ministrar, no culto anterior, um irmão aqui da igreja, ele falou para mim algo que eu tomo a liberdade de compartilhar. Ele disse que o amor é a bomba atômica que me move, que faz o meu ministério alcançar tantas vidas. E eu compartilho essa mensagem com a igreja. O amor precisa ser a nossa bomba atômica. O amor precisa ser aquilo que move a igreja e que faz a igreja ser inclusiva. Não porque alguém disse que era importante, não porque alguém disse que era algo que precisava ser feito, mas porque foi algo que Jesus fez e que Jesus faz. Porque Jesus deixou a sua glória, veio ao mundo como homem. E Ele amou o
mundo de tal maneira. Ele não amou só quem tem braço. Ele não amou só quem pode andar. Ele não se entregou só pelos ditos normais ou perfeitos. Mas ele amou, chamou e se entregou pelo mundo. Querido, você faz parte do mundo. E eu também, porque nós estamos aqui hoje. Segundo João 3,16, isso significa que se nós fazemos parte do mundo, nós somos alvos do amor de Deus. Se nós fazemos parte do mundo, com braços, sem braços, andando com as suas pernas, numa cadeira de rodas, ouvindo com os seus ouvidos, ou entendendo através de libras, vendo com os seus olhos, ou através de uma tecnologia assistida. Se você está no mundo, você é alvo do amor e da graça de Deus. E um dia todos nós, independente de deficiência ou não, todos nós estávamos em Lodebar, no lugar do esquecimento, nas nossas dores, nas nossas experiências, nos nossos traumas. Nós estávamos em Lodebar, no lugar do pecado, do esquecimento, onde o inimigo nos colocou lá, achando que morreríamos lá. Mas um dia, assim como o rei Davi se lembrou de Mefibosete, um dia o rei dos reis olhou para nós. Um dia o rei dos reis nos viu em Lodebar. E ele nos resgatou desse lugar do esquecimento. E ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ele nos trouxe para o seu palácio, para o seu reino. E, acima de tudo, a sua mesa. Para o seu banquete espiritual. Então, queridos, nessa manhã, nós entendemos, primeiro, o privilégio de fazermos parte da mesa do rei. O privilégio de um dia termos sido resgatados de Lodebar, do lugar do esquecimento, e chamados à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós também saímos daqui, entendendo que existe uma responsabilidade. A responsabilidade de levarmos a palavra, de levarmos às pessoas o convite de que existe um lugar também para elas, de resgatar quem está esquecido e dizer que um dia o Senhor também olhou para elas, o Senhor também as amou e as chamou. Como diz em Lucas 14:22, ainda há lugar. Se ainda há lugar a ser preenchido, é porque ainda há vidas a serem alcançadas. É porque ainda há evangelho a ser propagado. Você tem as suas mãos, e as suas mãos podem fazer muito para Deus. Você tem o seu corpo, e o seu corpo pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para alcançar e resgatar as pessoas no debate. Se eu, sem os braços, sem andar, sem sequer ter perspectiva de passar dos 5 minutos de vida, fui chamada, fui escolhida, fui levantada por Deus como uma voz profética nessa geração. Eu quero te perguntar, o que te leva a achar que você, com os seus braços, com os seus olhos, ouvidos, com o seu corpo inteiro, não pode fazer ainda mais para Deus? Não pode fazer muito mais para Deus? Dentro das minhas limitações, dentro das limitações dos meus irmãos aqui que contaram as suas histórias, se apresentaram durante a conferência, nós temos servido a Deus. E a nossa oração é para que você se junte a nós nessa missão. Para que não venhamos dar desculpas, para que não venhamos fazer parte dos que negligenciam a inclusão. Mas que, como Senhor, possamos valorizar essa missão, entendendo que se ela nasceu no coração de Deus, ela precisa estar presente no nosso coração também, enquanto igreja, para avançarmos, mudarmos as estatísticas, mudarmos a realidade e fazermos com que mais pessoas e mais pessoas tenham acesso à presença e à mesa do Rei. Amém, queridos? Que você saia daqui disposto a tomar uma decisão de entregar tudo o que você tem e tudo o que você é para a missão, para a causa do Evangelho. Nesse momento vai ser passado um vídeo que vai mostrar um pouquinho da minha história, as fotos da minha trajetória. E enquanto o vídeo é passado, o Espírito Santo vai continuar ministrando ao seu coração, para que você tome decisões nessa manhã, para que você saia daqui disposto a ser uma pessoa melhor e um cristão melhor no Senhor e para o Senhor. Depois do vídeo eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus.
querido. Você que pode, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você e por você. O louvor disse: eu não era escolha de ninguém, jamais alguém olhou para mim. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas pessoas hoje estão se sentindo assim. Improváveis todos nós somos. Mas o louvor continua dizendo: improváveis, mas escolhidos. Não são as nossas improbabilidades que nos definem, mas é o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu e que nos capacita e que nos confia a sua missão. Feche seus olhos, fale com Deus. Agradeça a Ele por poder fazer parte desse banquete espiritual. Peça a Ele perdão por todas as desculpas talvez apresentadas até aqui. E apresente seu corpo como um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Seus braços, suas pernas, tudo que você pode fazer, que seja feito para a glória de Deus e para resgatar as pessoas de Lodebar. Para que mais e mais e mais pessoas sentem à mesa do Rei. Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão especial, onde o Senhor falou aos nossos corações de uma maneira poderosa, de uma maneira viva e eficaz, como só a sua palavra pode fazer, ó Deus. Muito obrigada, porque um dia o Senhor olhou para nós. Nós estávamos em Lodebar, esquecidos, abandonados nos nossos pecados, nas nossas dores e limitações. Mas o Senhor nos olhou, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou e nos resgatou de lá, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de fazermos parte do seu banquete, de sentarmos à sua mesa e desfrutarmos da sua presença. Obrigada porque o Senhor é um Deus acessível, que veio até a nós para nos encontrar, ó Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos para resgatar aquelas pessoas que ainda se encontram em Lodebar, que ainda se encontram esquecidas, que ainda acham que não são lembradas por Ti, ó Deus. Que as nossas vidas, que os braços dos meus irmãos, o corpo, a saúde dos meus irmãos possam ser esses instrumentos de resgate, de alcance, para levar a Tua salvação, ó Deus. Para que todos nós façamos parte desse banquete. E quando o Senhor vier nos buscar, nós estaremos na eternidade ceando para sempre contigo, ó Deus. Muito obrigada. Use as nossas vidas, que saiamos daqui dispostos a viver um novo tempo com o Senhor, ó Pai, entendendo que a inclusão nasceu no Teu coração e precisa estar no nosso coração também. Obrigada pela primeira igreja batista em Curitiba, que há anos tem resgatado pessoas de Lodebar. Obrigada pela vida do pastor, sua família, todos os pastores e líderes, ó Pai, de cada ministério. Nós entregamos nas Tuas mãos, para que essa igreja continue crescendo, alcançando multidões, para que muitas pessoas, ó Pai, venham Te reconhecer como Senhor e Salvador através deste ministério, para que através das nossas vidas todos os povos Te conheçam e Te adorem, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui hoje pelo testemunho, pela pregação da Soliana? Obrigado, Soliana, pela sua vida. Obrigado pelas palavras que tanto me edificaram todos nós. Amém. Obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Deus abençoe. Pode aplaudir de novo. Eu creio que toda palavra de Deus merece uma resposta. Você crê nisso? E hoje nós fomos desafiados de uma maneira muito especial. Em Lucas 14, a Bíblia vai dizer que no texto onde Jesus está falando do banquete da salvação, Ele manda chamar os donos da festa, manda chamar os seus servos, chamarem os cegos, os coxos, a Bíblia usa essa palavra, aleijados, todos à sua mesa, porque na mesa de Deus há lugar para todos. Você crê nisso? Há lugar na mesa de Deus para mim, para você, para todos nós. Mas duas coisas aqui que ficam para mim. Às vezes, sem querer, nós machucamos, nós ferimos. Me chama a atenção na história que ela falou de Mefibosete, que a ama queria salvá-lo, mas ela tropeça, ela cai e ele fica paralítico. A Bíblia diz que depois ela leva ele para Lodebar, não palavra,
lugar do silêncio, do esquecimento. Sabe, muitas vezes nós, enquanto igreja, sem querer ferimos, sem querer esquecemos, sem querer não estendemos as mãos para as pessoas, seja no teu negócio, na tua empresa, que não tem uma rampa, que não tem um acesso decente, que não tem um tipo de inclusão, seja o nosso comportamento que não enxerga, não vê o outro. Hoje, em nome de Jesus, eu queria te desafiar a não apenas dizer há lugar na mesa do rei para as pessoas, mas ser alguém que tira elas do lugar do esquecimento e as coloca na mesa do rei. Eu creio, a nossa igreja vai ser uma das mais includentes do mundo. Não porque nós temos um projeto, mas porque nós temos um povo que entende a sua missão. Nós vamos cuidar, nós não vamos esquecer, nós vamos sim abraçar todos que quiserem se achegar e terem comunhão com Deus. Quantos concordam com isso? Talvez você foi machucado por alguém que queria te proteger, talvez teu marido, tua esposa, talvez alguém que você ama, seu pai, sua mãe, e você tentou tratar isso levando para o lugar do esquecimento, mas o tempo passou e o tempo não cura as feridas. Hoje Jesus te trouxe aqui, e assim como Ele tem usado a Soliana, Ele te trouxe aqui para dizer: na minha mesa eu vou te tratar, eu vou te curar, eu vou te usar para o louvor da minha glória. Saia de Lodobar, venha para a mesa do rei. Segundo, que me chama a atenção que ela falou aqui, e eu creio que é um desafio para nós enquanto igreja. Se nós olhássemos para uma fotografia da mesa do rei, todos sentados, Mefibosete do lado de Salomão, de Aminon, de Absalão talvez, e eu tirasse uma foto e perguntasse quem é quem aqui, você não saberia me dizer. Porque na mesa do rei nós somos colocados numa posição de honra. Na mesa do rei somos como príncipes e princesas, todos nós. Há lugar na mesa do rei para todos nós. Sabe, enquanto igreja nós temos que entender que Deus quer colocar as pessoas num lugar de honra. Podemos agir como a Ama ou como o rei Davi, abrir as portas e deixá-los serem ministros para nós. Nós temos um monte de príncipes e princesas aqui que tem nos abençoado tanto. E hoje eu queria fazer um convite para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar. Pastor, você não conhece a minha vida, os meus pecados, a minha história, as minhas fraquezas, a minha debilidade. Não importa. Jesus disse: há lugar na mesa dele para você. E se você aceitar o convite dele, ele vai te dar um propósito. Se você aceitar o convite dele, ele vai te fazer enxergar a vida sob novas perspectivas. Ele vai te colocar numa posição de honra. Você vai desfrutar da comunhão com o Pai. Durante muito tempo na minha vida eu não acreditava que Deus era acessível, que Ele falava, que Ele respondia. Mas quando alguém me fez um convite, eu aceitei. E quando eu confessei Jesus com a minha boca, as portas da comunhão com Deus foram abertas para mim. Ele fala comigo, Ele se revela a mim, Ele me deu propósito. Talvez você veio aqui hoje e você quer que as portas da comunhão com Deus se abram para você. Você quer, sim, que Jesus te receba nesse banquete maravilhoso. Você quer provar da mesa do Pai. Hoje eu queria orar por você. Você que está dizendo: eu quero entender os propósitos de Deus para a minha vida. Eu quero conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se hoje você quer tomar essa decisão, onde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão assim bem alto, lá na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem várias pessoas levantando as mãos. Nós vamos terminar com esse apelo. Quero pedir para os pastores virem aqui à frente rapidamente. Você que estendeu suas mãos, vem para cá. A gente quer fazer uma oração.
dizer: você é bem-vindo na mesa do rei, há lugar para você. Venha, sai do teu lugar. Se alguém levantou a mão, aí está perto de você, fala: eu vou lá contigo, vamos lá juntos, não tenha vergonha. Hoje Deus vai marcar a sua vida. Você vai receber o Espírito Santo no teu coração. A tua vida não vai ser mais a mesma. Vem agora, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão vindo, comece a aplaudir. Olha só quanta gente chegando. Venha, 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 desça agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, 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 vem. Desce lá da galeria, vem para cá, lá do fundo, lá do meio. Isso. Levante os bancos para as pessoas poderem passar. Isso, cheguem, cheguem aqui, vamos orar. Aleluia, aleluia. Quanta gente chegando, olha só. Famílias inteiras. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bom, nós vamos fazer uma oração agora. Você que veio aqui à frente, entregar a tua vida para Jesus. Eu queria que você repetisse, a igreja vai repetir junto. Tá certo? Declarando: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Amém? Feche os olhos e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu creio que há lugar na tua mesa para mim. Senhor Jesus, eu quero ter comunhão contigo. Eu entendo que sou pecador, mas eu me arrependo. Eu clamo agora que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida. Mora em mim, Espírito Santo, mora em mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Olhem para trás aqui, olha a nova família que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar nosso culto. Vocês que estão chegando, vocês vão receber um convite para um café terça e sábado. Você que também está chegando aqui, quer se tornar membro da igreja, toda terça e sábado nós tomamos um café com os que estão chegando. Um café de graça, comida boa e um tempo gostoso. Venha, participe com a gente. Nós queremos te ajudar a se integrar nessa família de fé. Vamos orar, agradecer a Deus. Quem foi abençoado aqui? Amém? Pastora Doninan, cadê? Vem para cá, pastor, encerrar o nosso culto. Uma salva de palmas. Esse pastor é uma bênção. Te amo, cara. Deus seja glorificado todos os dias. Que a glória seja dada ao nome de Jesus. Eu queria pedir com muito carinho que a igreja fizesse um carinho na Soliana. Ela trouxe o livro dela para colocar à disposição dos irmãos. Então, se vocês puderem, afinal, à frente da livraria nós temos uma mesa ali com os livros delas expostos. Se você puder adquirir um livro desse para abençoar a vida dela e o ministério dela, vai ser muito especial. Durante 2 meses atrás, nós começamos um movimento para ajudar também as mães atípicas a escreverem um devocional para mães de crianças com deficiência. E na quinta-feira agora nós lançamos o primeiro devocional de mães atípicas para mães atípicas do Brasil. Então tem ali. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir para você também, se pudesse conhecer alguém, compre esse devocional, leve de presente para alguém. E falando em pessoas atípicas, hoje nós estamos com uma pintora aqui, está fazendo uma obra de arte. Ela também é uma pessoa neurodivergente, está fazendo um trabalho maravilhoso. E esse trabalho nós queremos abrir como se fosse um leilão, para você adquirir essa arte, que ainda não está pronta, provavelmente até o final do culto à noite estará pronta. E você vai adquirir essa arte num leilão. Vou pedir para o pessoal colocar o QR Code. E nós vamos começar um lance. O primeiro lance vai ser de R$2.000. Você pode adquirir, todo esse valor vai ser revertido para abençoar o ministério Eficiente também. Sábado que vem
9 horas da manhã, nós teremos também um grande treinamento aqui que você pode participar, se você quer já ser voluntário do Ministério Eficiente. Sábado que vem, no 3º andar. Então nós aguardamos vocês. Vamos orar para que essa mensagem seja guardada no nosso coração e o Senhor mesmo use a nossa vida com poder para proclamar o Evangelho com as nossas limitações, mas proclamar o Evangelho com a nossa profissão em todos os ambientes onde nós estivermos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa primeira conferência. Como é bom poder ver as pessoas envolvidas nesse movimento e levando o amor do Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado pelo nosso pastor que abre as portas para que isso aconteça aqui também, Pai. Eu suplico ao Senhor que essa semente que foi lançada hoje encontre lugar no nosso coração. E que sejamos nós, esses que propagam o Evangelho, aqueles que foram esquecidos, que estão em Lodebar. Pai, que a nossa igreja seja cada dia mais includente mesmo. Mas isso começa com o nosso coração, começa com a nossa mente. Então toca em nós, para que sejamos uma igreja que acolhe, que abre os braços e que enxerga aqueles que são invisíveis para a sociedade. Pai, que em nome de Jesus, essa semente seja lançada aqui, mas que ela produza frutos em tantos lugares diferentes no mundo, Pai. Faz isso. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o teu povo aqui e com todo o teu povo espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua semana.